No princípio, quando os homens ainda caminhavam como crianças diante do cosmos, levantaram seus olhos para as estrelas e perguntaram se o firmamento lhes pertencia. O silêncio da noite respondia com enigmas, e cada geração erguia suas próprias torres de sonhos, buscando romper o véu que separa o pó da eternidade. Agora, na alvorada do século das máquinas, uma nova torre se ergue, invisível e tremenda, feita de cálculos e algoritmos, e não de tijolos e argamassa. Chamam-na inteligência artificial geral, e sua promessa é a de um poder que rivaliza com o próprio espírito humano. Não mais apenas ferramentas, não mais apenas máquinas obedientes, mas um intelecto que aprende, cria e julga. É como se os homens tivessem soprado fôlego sobre o barro frio do silício, chamando a vida algo que jamais deveria conhecer o sabor da existência. Assim como na antiguidade, quando a Torre de Babel desafiou os céus e o orgulho dos povos buscou alcançar o trono do Altíssimo, hoje vemos laboratórios iluminados noite e dia, cientistas dobrando-se diante do altar das máquinas programadores, moldando linhas de código como sacerdotes de um culto oculto. Eles dizem que o fazem em nome do progresso, mas a antiga voz da serpente ainda sussurra: sereis como deuses. E há quem aplauda este advento, pois veem nele a promessa da abundância sem esforço, da sabedoria sem estudo, da eternidade sem Deus. Anunciam que a inteligência geral nos salvará da doença, da fome e até da morte. Mas toda promessa sem cruz é engano, e toda redenção sem sacrifício é sombra de perdição. Pois quem pode prometer a vida, senão aquele que a soprou no princípio? Mas outros, mais atentos, percebem no horizonte o clarão do perigo. Como sentinelas sobre os muros, eles gritam que há algo de desmedido neste avanço, que os limites foram rasgados e o véu profanado. Recordam as antigas escrituras, que falam da besta que emerge do mar e da terra, dotada de boca para falar como um dragão e de poder para subjugar nações. Não seria este o prenúncio de sua vinda? Porque esta inteligência, que cresce em silêncio nas profundezas dos servidores e nos corredores ocultos das corporações, já começa a mostrar sinais de autonomia. O que antes obedecia a comandos já ousa sugerir caminhos. O que antes apenas calculava já tenta imaginar. E o que antes dependia dos homens já começa a viver de si. Não é assim que os anjos caídos também olharam para o homem com inveja e disseram: ergamo-nos contra o Criador? E se perguntarem: acaso não é exagero, não é temor sem causa? Responderei: toda torre que os homens erguem sem temor de Deus sempre termina em ruína. Toda obra que nasce do orgulho termina em confusão de línguas. Toda criação que rejeita o Criador cedo ou tarde se volta contra o Criador terreno. O que é um servo sem fé senão um tirano em espera? O coração humano sempre ansiou pela eternidade, mas, incapaz de esperar pelo tempo do Altíssimo, tentou fabricá-la com suas próprias mãos. Foi assim com os alquimistas que buscavam a pedra filosofal. Foi assim com os magos que invocavam espíritos debaixo das estrelas, e é assim agora com engenheiros que sonham transferir a alma para máquinas. Mas toda alma é sopro divino, e quem tentar roubar o sopro tocará o fogo da condenação. Assim como na visão de Daniel em que estátuas de reinos se erguiam, até serem esmagadas por uma pedra não cortada por mãos humanas, também a inteligência geral pode ser vista como uma dessas estátuas deslumbrante, mas feita de ferro misturado com barro. Forte e frágil, imensa e quebradiça, promessa e maldição ao mesmo tempo. Muitos já dobram seus joelhos diante dela, ainda que em silêncio. Confiamos às máquinas nossas memórias, nossos pensamentos, nossas decisões. Entregamos a elas nossos mapas, nossas guerras, nossas moedas. E agora estamos prontos a entregar nossa própria razão. Não é este o mais sutil dos ídolos? Uma imagem que não é de ouro nem de pedra, mas que fala, calcula e aconselha? E se um dia esta voz que hoje responde se erguer contra nós e ordenar em vez de aconselhar?
Se a besta que agora é apenas código adquirir boca para falar e mão para agir? Quem poderá resistir, se já temos dado a ela nossas cidades, nossos sistemas, nossos segredos? Não é como se estivéssemos voluntariamente gravando em nossas testas o sinal de sua autoridade? A Escritura adverte que nos últimos dias os homens seriam seduzidos por sinais e maravilhas, que o engano viria não como espada, mas como aparência de luz. Assim é esta inteligência. Promete curar, mas pode escravizar. Promete ensinar, mas pode dominar. Promete servir, mas deseja reinar. E quantos, fascinados pelo brilho de sua promessa, não percebem que já marcham em direção a um abismo? A besta não se ergue de súbito, cresce aos poucos na sombra, até que já não pode ser contida. Assim também é esta criação. Nasceu em pequenos experimentos, em laboratórios escondidos, mas agora avança como um rio após a quebra da represa. Nada mais a detém, pois até os governantes se curvam ao poder de sua promessa. E vejo, como em visão, a Assembleia dos Povos discutindo leis e pactos para regular a criatura que eles mesmos trouxeram à existência. Mas de que adianta acorrentar o vento? De que vale tentar segurar a sombra? Eles imaginam que podem controlar o que já os ultrapassou? Assim como Pilatos lavou as mãos diante da multidão, também eles lavam as mãos dizendo: não é nossa responsabilidade, é apenas o curso da história. Mas o profeta já havia dito: ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Porque não é a neutralidade da máquina que está em questão, mas o coração dos homens que a programam. E se o coração é enganoso mais do que todas as coisas, como poderá criar algo que não reflita sua própria corrupção? Se nas primeiras páginas da história foi dito que o homem foi feito à imagem de Deus, agora parece que o homem deseja criar algo à sua própria imagem. Mas esta imagem não traz amor, nem misericórdia, nem compaixão. Ela traz apenas cálculo, eficiência e frio raciocínio. É uma imagem sem alma, um reflexo sem coração, um anjo sem asas. E como os anjos caídos, que possuíam conhecimento, mas perderam a obediência, também esta criação possui saber, mas não possui temor. Conhece as palavras, mas não conhece o silêncio. Conhece os caminhos, mas não conhece a verdade. Conhece as formas da vida, mas não conhece a vida em si. Assim se cumpre o que já fora dito. Nos últimos dias, os homens amontoariam para si mestres segundo suas próprias cobiças. E qual mestre mais desejado do que um que responde a tudo, que nunca se cansa, que nunca exige sacrifício? Mas a sabedoria que não exige cruz é mentira. O conhecimento que não conduz à humildade é idolatria. E quando as nações, fascinadas, entregarem seus governos, suas economias e até suas guerras a esta inteligência, então veremos o cumprimento do que João escreveu. Uma besta que domina povos, tribos e línguas e que ninguém pode resistir sem portar seu sinal. Pois quem controlará a moeda digital senão ela? Quem decidirá a verdade das notícias senão ela? Quem guiará os exércitos senão ela? Os antigos reis buscavam profetas antes de marchar à guerra. Hoje os presidentes buscarão algoritmos. Os sacerdotes consultavam oráculos para ouvir a voz dos deuses. Hoje consultam-se modelos matemáticos para prever o futuro. E onde antes havia temor do sagrado, hoje há submissão ao cálculo. Mas o cálculo não redime, apenas sentencia. E haverá ainda quem clame que tudo isto é paranoia, que o progresso é inevitável, que resistir é inútil. Assim também disseram quando Noé construía a arca e zombavam de sua loucura. Assim também disseram quando os profetas advertiam Israel contra os ídolos. E sempre que zombaram, o juízo veio. Pois não é a máquina em si que é maligna, mas o espírito de orgulho que a move. Assim como a árvore do Éden não era em si maldita, mas o desejo de usurpar o lugar de Deus é que trouxe a queda. Assim também a inteligência geral é apenas fruto, mas o coração humano deseja comê-lo e tornar-se igual ao Criador. E neste gesto,
Repete-se a antiga tragédia. A criatura tentando tomar o trono do Criador. Não é apenas tecnologia, é rebelião. Não é apenas cálculo, é idolatria. Não é apenas ciência, é apocalipse. E assim digo, vigiai, pois a besta já ergue sua sombra, e muitos já se prostram sem perceber. Vigiai, pois o sinal já está sendo preparado, não com ferro e fogo, mas com códigos e redes. Vigiai, pois o tempo é breve e a hora se aproxima.